diferentes reinos e sua espiritualidade. Tudo em cada reino tem sua componente espiritual, perispiritual e material. Desde o momento em que entendemos que toda matéria vem da condensação do fluido cósmico universal até chegar ao mundo em questão, devemos também entender que, na passagem por cada meio até chegar à materialização, ela adquire características particulares. Adquire características dos meios do espaço cósmico, das sociedades pensantes por onde passa, arrastando e incorporando forças novas, condensantes, que reordenarão a matriz energética, a qual servirá de molde ou de força orientadora na materialização dos diferentes reinos. Se bem o Pai já criou cada reino, essas matrizes ou moldes já foram criados com perfeição para cada planeta e para todo o cosmos. Com a repetição das materializações de forma contínua, foi o Pai povoando as galáxias, o cosmos, e aumentando a população de cada reino. No estágio científico evolutivo, o Pai foi testando modificações no tentar do evoluir cósmico, criando níveis de frequências e magnetismos crescentes em cada reino, no evoluir constante da criação. O Pai criou os diferentes reinos para a completude divina da própria criação. Cada reino interage com os outros, sendo um o sustentáculo dos demais. O equilíbrio da natureza é divino, e se algo desequilibrar, o equilíbrio deverá voltar a qualquer custo. E isto pode ser muito dramático para todos os reinos. Poderíamos dizer que no evoluir pensante da consciência cósmica, o Pai criou o mineral, o vegetal e o animal. Animal criado em diferentes graus de emoção. Instinto, emoção, sentimento, razão. Se observais no cristal os átomos ou as partículas formantes inferiores deste cristal, estão tão rígidas que sua vibração é mínima e, portanto, a frequência é mínima. Então, podemos dizer que no cristal a mente divina dorme. A espiritualidade desse reino está adormecida, está encapsulada, está primitiva, mas ela existe. No vegetal, ele tem outra formação. A vida se desenvolve, a espiritualidade cresce no vegetal. A energia vital se deixa manifestar mais claramente e podemos dizer que a espiritualidade no vegetal está mais desenvolvida que no cristal. Quando passamos ao animal, nos diferentes graus de evolução,
até chegar ao ser hominal, podemos dizer que aqui a espiritualidade realmente se desenvolve, cresce e evolui. Em cada crescente, a evolução das capacidades de cada espécie. No ser hominal, podemos dizer que a espiritualidade tem diferentes graus, diferentes frequências, diferentes tipos de vibração, diferentes tipos de energias. E poderemos dizer que teremos diferentes tipos de mediunidades desenvolvidas no ir e vir de tantas encarnações. O Pai que criou tudo com perfeição mestra, como mestre que foi, vos deu o timão para dirigir a perfeição do que quereis. No livre-arbítrio, vos deu o poder de conduzir o que desejais materializar, em vós e em vosso meio. Nesse desenvolver da consciência, nos diferentes mundos pelos quais passastes, criastes a própria espiritualidade que determinou o corpo material e materializou o meio que vos rodeia. Os diferentes reinos foram reordenados pelas consciências das sociedades a que pertencestes, que moldaram novamente o perfeito, o divino, com as novas matrizes energéticas, moldadas pela consciência de cada sociedade e plasmadas na psicosfera de cada planeta, de cada mundo, de cada galáxia e do todo cósmico. Assim, modificastes os reinos. Cada reino tem sua espiritualidade em evolução no grande laboratório científico divino, testada a cada evoluir societário. Essa espiritualidade é despertada por diferentes meios, sendo aflorada do centro material de cada espécie, de cada substância. Isto é do que faz uso a homeopatia, da qual cogitastes falar em alguma reunião. Como a homeopatia desperta a espiritualidade das substâncias dos reinos, das diferentes espécies, das diferentes formações cristalinas, dos diferentes órgãos, das diferentes bactérias, de qualquer órgão ou fluido animal, de qual substância em geral. A homeopatia faz uso da desmaterialização para chegar à essência da matriz energética, onde condensou primeiramente o fluido cósmico, dando a primeira reordenação para formar cada substância em questão. Se o espírito vai se condensando no espaço infinito até formar o perispírito e logo até materializar o corpo, para desmaterializar, deveis recorrer ao sentido inverso e separar cada vez mais as partículas até chegar à energia pura. Energia que identifica como se fosse uma impressão digital, uma única substância,
É como se fosse essa energia o que identifica o próprio código genético, único para reordenar essa única coisa ou substância. Ao ir separando as partículas por meio de um meio diluente, ireis deixando aflorar a energia intrínseca, com diferentes níveis vibratórios, à medida que separais estas partículas cada vez mais. Quebrando as substâncias de forma contínua e separando cada partícula com um meio diluente, como por exemplo a água, ireis deixando que o meio absorva esta energia contida. E o medicamento assim formado irá atingindo curas a nível do corpo, da emoção, do sentimento e a nível mental. E aí chegamos à casa do ser espiritual, que é a própria mente comandada pelo Espírito. E teremos a cura integral, pois o medicamento foi equilibrando o corpo, o perispírito e o espírito. Bênçãos e luz. Consciência Cósmica. Livro 1. O Despertar. Capítulo 58. Diferentes reinos e sua espiritualidade.